Efésios capítulo 6, nós estamos tratando da armadura que Deus providenciou para os seus filhos. Efésios capítulo 6, e somente o verso 17. Vamos ler e depois da leitura nós faremos uma breve oração. Efésios capítulo 6, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Senhor, muito obrigado mais uma vez, porque somos privilegiados de poder estar na tua casa, casa de oração, também casa de adoração a ti e casa para receber realmente instrução, receber a tua palavra, Pai. Tu mesmo disseste que não só de pão viverá o homem, nós, mas também de toda a palavra que procede do Senhor. Nos alimenta, Senhor, hoje à noite com a tua palavra, que ela venha mesmo como ela é, cheia de graça e de verdade, ao encontro das nossas necessidades. E te rogamos pelo autor da palavra, o Espírito Santo da verdade, que ele realmente seja o nosso professor hoje à noite, tomando as tuas verdades e revelando mesmo aos nossos corações, Senhor. Somos totalmente dependentes do Senhor. Importa que nós diminuamos, o homem diminua e o Senhor seja engrandecido, exaltado e glorificado. Toma mesmo, Pai, esse culto e que seja em louvor ao teu nome. Obrigado por cada um que chegou. O Senhor sabe, conhece cada coração aqui hoje à noite, as necessidades. Então, Pai, nós entregamos em tuas bondosas mãos. Faça a tua vontade em nossas vidas. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Bom, no último estudo nós temos falado dessa armadura de Deus, a importância, o propósito que Deus tem preparado para nos equipar, para os seus filhos, para os salvos, pois precisamos muito da armadura de Deus para enfrentar, né, a batalha da vida cristã. A nossa vida é uma guerra mesmo travada nas regiões celestiais, Paulo diz, e enfrentamos inimigos poderosos. E temos tratado de cada um. Né? Falamos do mundo tenebroso, o mundo mau, o mundo mesmo que é inimigo de Deus. Falamos do diabo, seus principados, potestades, poderes que atuam mesmo, né? E são contra Deus também. E hoje vamos tratar da carne. A minha carne, a sua carne, que é inimiga de Deus. Então esses três poderosos inimigos são nossos inimigos. Quando eu falo nossos, dos filhos de Deus, dos salvos. E é uma batalha que nós enfrentamos, né? E precisamos estar mesmo prontos, preparados. E aqui, nesse final de carta, o Paulo é tão maravilhoso, né, que, dirigido por Deus, mostra e revela isso para, assim, o nosso benefício, para as nossas vidas, né? Então, precisamos enfrentar essa guerra e sermos vencedores nessa batalha. E para isso precisamos estar, né, como nós falamos, vigorosos, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vestidos, revestidos de toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas, os dardos, né, dos inimigos. E precisamos estar vigilantes, sabendo quem são os nossos inimigos. E finalmente nós vamos ver, sermos valorosos na oração. A oração faz parte, né, dessa guerra, dessa batalha. Então,
Da armadura de Deus, falamos de todos os elementos que são essenciais. Tem que estar mesmo totalmente vestido, o soldado pesadamente armado, né, para poder enfrentar, guerrear, batalhar e resistir. E cada elemento é essencial nessa armadura. Se faltar um, o soldado vai ficar vulnerável, né? Então Deus diz, olha, toma, né, reveste, veste toda a armadura de Deus. E temos falado de cada um. E chegamos no verso 17, que Paulo fala desse último elemento de defesa da armadura, né? O capacete da salvação. E vimos a importância que é um capacete, né? na própria vida do soldado, não só do soldado, mas o capacete em várias atividades da nossa vida, em construção, em esporte, né, em motociclismo, tudo precisa do capacete que vai proteger numa queda, né, Miele? Miele anda de moto, caiu, mas a cabeça estava protegida, o capacete, né? Então, é a proteção do nosso corpo. E aqui, espiritualmente falando, Paulo diz para vestir o capacete da salvação. A salvação vai proteger a nossa mente, né? A mente que é realmente atacada por esses inimigos, e inimigos poderosos que vão mesmo atacar a mente do crente, e ele ataca a salvação. Nós falamos muito sobre a salvação, esse presente, esse dom de Deus, né? Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom, é um presente. Então a salvação é um presente de Deus, e ela é, né, eterna, ela é mesmo, nós temos que ter certeza da salvação, que jamais vamos perder a salvação, e isso é muito importante, e nós tratamos disso. Mas, irmãos, amados, amigos, vamos falar desse último, assim, inimigo da salvação, que é a carne, não é? Inimigo fervoroso, inimigo íntimo seu, inimigo íntimo meu. Aliás, Paulo fala, não é? Capítulo 2 desse livro, verso 3, nos quais andastes outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então a carne ela é um inimigo de Deus, se tornou um inimigo de Deus, e é o inimigo do novo nascido, daquele que recebeu realmente o novo nascimento, a nova natureza. Então a carne nós tratamos como a velha natureza, né? E é inimiga sua, se você é crente, inimiga de Deus. Então, vamos falar, né, dessa carne. Ela não era inimiga, não. A carne não era inimiga, ela foi criada perfeita. Né? O nosso corpo, a carne, tratando mesmo dessa natureza. Se você abrir a sua Bíblia, em Gênesis, nos começos, né? Gênesis quer dizer princípios, começos. Então, no capítulo 1, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, no verso 26, diz assim, olha, Gênesis 1, 26, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós sabemos que Deus é Espírito, né? Mas aqui foi dito por Deus que ele fez o homem a sua imagem e a sua semelhança, em termos de perfeição, né? Em termos de atributos. Muitos nós temos, sim, a semelhança de Deus. Então diz aqui, olha, façamos o homem,
Interessante que é no plural, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade. O homem é a nossa imagem, a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. Ponto. Né? Criação divina. Um casal, homem e mulher, a imagem, a semelhança de Deus, para dominar a terra, a criação, perfeitos, né? sem nenhum problema. Então, criado por Deus, essa natureza perfeita. No capítulo 2, no verso 7, diz assim, olha, então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, deu um corpo a esse homem, né? Um corpo à nossa semelhança aqui, e soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser uma alma vivente, a imagem e a semelhança de Deus, corpo e alma, né? Perfeito, tinha plena comunhão com Deus. Mas semana passada nós tratamos do inimigo de Deus, o diabo, Satanás, o tentador. E ele veio mesmo, né, com o propósito de matar, roubar, destruir tudo que é de Deus. Inimigo ferrenho. E veio e conseguiu realmente que esse homem, né, o casal, caísse em tentação. Desobedeceu a Deus, ao seu Criador. E aqui no capítulo 3, bem próximo, né, no verso 6, é a parte já da queda, diz assim, né? O diabo tentou, nós vimos semana passada, semeou dúvidas, negou a palavra de Deus, atacou a mente, né? Esse ataque, e infelizmente aqui está o resultado, né? Da queda, da desobediência, desse desastre, uma desgraça aconteceu. Diz aqui, olha, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Então é como o pecado entrou nesse mundo, através da tentação, e aí vem, não é, a parte dos desejos, das concupiscências, da carne. Diz aqui, olha, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, a concupiscência da carne. Essa vontade foi dada por Deus, não é? Era uma necessidade da carne, de se alimentar. Deus criou o homem perfeito, mas tinha que se alimentar, né? E proporcionou alimentos saudáveis, maravilhosos, né? Para realmente o sustento, o mantimento do nosso corpo que precisa, né? Então, é uma necessidade a carne da comida, né? Então, aqui, olha, o desejo da carne. Aí a outra coisa que diz, agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos, ver, né, esse ver, cria desejo, e diz mais aqui, a soberba da vida, desejável para dar entendimento. Lá em 1 João capítulo 2,16, abra lá rapidamente, 1 João capítulo 2, verso 16. Olha, 15 é melhor. João está dizendo assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Coisas boas até, né?
Deus criou coisas agradáveis. Mas o problema não foi a vontade, o desejo. O problema foi a desobediência. Esse que foi o problema. Em ceder à concupiscência da carne, dos olhos, à soberba. Esse foi o problema do Adão e da Eva. Eles cederam à carne, ao desejo, não a Deus. Na tentação de Jesus, nós vimos isso, Ele era carne. 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome, sentiu o desejo de comer, de se alimentar. Mas ele caiu na tentação da carne? Terrível, Eu brinquei até, passar um dia sem comer dói, Dói. Imagina 40 dias e 40 noites, Mas Jesus não cedeu ao desejo da carne, à tentação, ele não caiu em tentação. Então diz aqui, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Amou a essas coisas. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E quando Jesus veio, esse mundo era inimigo de Deus, inimigo dele. Porque tudo que há no mundo, escute, a concupiscência da carne, desejável, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede de Deus, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Está vendo como liga, Deus queria apenas que o homem e a mulher fizessem a vontade dele. E eu não tenho nenhuma dúvida, irmãos, que Deus deu as condições para isso. Deus é um Deus justo, é um Deus santo. Ele não dá mais do que aquilo que nós não podemos fazer. E Ele deu a cada um dos seus filhos e dá, Prepara, é isso que nós estamos tratando aqui, equipamentos, condições de nós vencermos o mundo, o diabo e a carne. Ele colocou sobre nós o seu Espírito Santo, nos dá a sua palavra, nos dá o poder. Por isso que, assim, nós somos exortados, e eu estou falando comigo, irmãos, que eu caio também, eu sou pecador, Nós pecamos. Mas Deus não. Deus é santo e Ele dá a cada um de nós condições de resistir à tentação. Como eu falei semana passada, ser tentado não é pecado, não. Você não peca sendo tentado. Mas o pecado é cair na tentação. E se você achar que você é bom, Não, deixa comigo, eu sou crente forte e tal, está totalmente enganado. A Bíblia diz que, cuidado, Veja que aquele que não está firme, veja que não caia. Então não tem nenhum bom não, irmãos. Todos nós podemos sim, Mas, de uma vez que, aí sim, lutamos, resistamos com as forças que Deus nos dá, nós vamos vencer. Eu tenho vencido muita coisa, muita batalha na minha vida. Vocês não têm? Mas cuidado com essa carne. Não confia na carne. De forma nenhuma. Não dá, Paulo diz, Não dá ocasião à carne. Tem conselhos maravilhosos. José no Egito, foi tentado pela mulher do Potifar.
Era um belo homem, com certeza, não só de beleza, mas de caráter, de comportamento, né? Um homem mesmo que Deus era com ele. Lindo, com certeza José era, né? Íntegro. Isso é que faz um homem bonito, né? Não só a beleza exterior, mas o caráter, o comportamento, a firmeza, a verdade. E esse era José. E a mulher do homem lá do seu senhor, né? Queria, ficou doida por José mesmo, a ponto de tentá-lo cada dia. Chegou uma ocasião em que ela se aproximou, né, e mesmo chegou até a tirar a roupa e tudo, né? José disse: eu faria tamanha maldade contra o meu Deus, porque olha, amados, pecado não é contra o próximo, não. A gente peca, né? Mas quando a gente começa a entender que pecado é contra Deus, muda o nosso relacionamento, muda o nosso comportamento, ter o temor. E isso aqui foi o que não aconteceu com Adão e Eva, né? Eles caíram na tentação, caíram no engano, caíram no erro. E aí, volte lá em Gênesis, diz aqui, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E deu, não é? Também ao marido. Interessante que ele comeu. Eu até digo assim, né? Na hora que ela está aqui, Adão, come. Ele disse: não vou comer. Come, não. Meu problema, meu negócio, meu relacionamento é com Deus, não é contigo, não. Né? Eu vou obedecer a Deus, não a você. Eu não sei, irmãos, o que ia acontecer. Né? Deus sabe. Não. Se entende lá com Deus. Mas não. Né? Caiu. Caiu conscientemente, deliberadamente. Tanto é que Deus chamou, foi ele as falas, né? Vem cá, Adão, o que tu fizesse? Aí, não, foi a mulher que tu me desse, botou culpa na mulher. Covarde, né? Covarde. Covardão do Adão, né? A carne mesmo, né? Não assumiu o seu erro, não assumiu o seu pecado, jogou a culpa na mulher. Aí, vem cá, Eva. Não, não foi eu não, foi a serpente que me enganou. Um jogando culpa para o outro, né? Assim somos nós, a carne, irmãos. Essa é a carne, né? Então passou a ser, nesse ponto aqui, essa natureza perfeita, criada por Deus, passou a ser a natureza caída. Aqui estabelece a queda da carne. Né? A carne passou mesmo a ter algo que ela não tinha. Ela era perfeita. Agora se tornou uma carne caída, vulnerável. Né? Tanto é que a reação aqui no verso 7 diz assim, olha, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas. Viram, né? A nudez, a exposição. O pecado mesmo tinha entrado. E as consequências, os irmãos sabem bem, né? Desobediência, desgraça, a raça totalmente decaída. Então, dessa natureza criada, perfeita, passou a ser uma natureza caída e agora uma natureza contaminada. Estou falando da carne, tá? Contaminada pelo pecado. Aqui diz, não é consequências. Veja no versículo 15, não, aqui 16. Gênesis 3,16. Contaminada. O que aconteceu, né? E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás luz a filhos,
O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Interessante, né? E Adão, homem, visto que atendeste à voz da tua mulher, em vez de atender a minha voz, tu atendeste à voz da tua mulher. Comeste da árvore que te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Não é? As consequências não só na raça, mas na terra, na criação toda, por esse ato de desobediência. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, a morte entrou no mundo, né? Romanos 5,12. Foi contaminada, não só a terra, a criação, mas agora essa natureza. Romanos 5,12 nós estudamos bem, né? Diz o quê? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Aqui é o início, né? Aonde o pecado entra nesse mundo. E pelo pecado veio a morte. Quando trata de morte, sempre lembra de separação. A morte, ela separa, faz separação. Primeiramente, o homem perdeu a comunhão com Deus, a separação espiritual. O homem passou a ser inimigo de Deus. Não é? Antes, nós lemos aqui que pela viração do dia, o homem tinha comunhão com o Senhor. Nós não sabemos o tempo, né? Plena, perfeita, mas o pecado caiu e perdemos essa comunhão com Deus. Se chamamos a morte espiritual. Por isso que Efésios 2:1 diz: Ele vos deu vida, nascendo vós mortos em delitos e pecados. Então o homem já nasce, não é? Morto espiritualmente falando. Mas aqui diz, não é? O pecado causa a morte física, a separação da carne, né? Dessa alma aqui que está respirando, falando com vocês. E a morte eterna, que é a segunda morte, isso é mais para o final, quando Deus vai julgar todos, né? Os em Cristo, esses já escaparam da segunda morte. João 5,24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Né? Não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Está falando de vida eterna, porque essa morte que Adão passou aqui, ele morreu com 900 e pouco anos, né? Ele passou para nós. Então, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a quem? A todos os homens, porque todos pecaram. E aqui está a origem, né, dessa natureza humana, carnal, caída e agora contaminada pelo pecado. O salmista diz, Salmo 51:5, né? Eu nasci e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, a Bíblia diz que os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, já nasceram e trouxeram a herança caída, contaminada pelo pecado, né? E não só ele, mas Herbert, Jorge, César, enfim, todos aqui. Já trazemos, em pecado me concebeu a minha mãe, né?
Eu já nasci mesmo na iniquidade. Então, carne criada perfeita passou a ser uma natureza caída, contaminada e uma natureza corrompida, né? Não só contaminada, mas corrompida. Veja o que diz aqui Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, versículo 5. 4. Está falando da nação, mas veja bem o que diz aqui. Olha, ai desta nação pecaminosa, falando com o povo de Israel, né? Povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Escute, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Irmãos, o homem da planta do pé até o cabelo, né, da cabeça, está tudo contaminado pelo pecado, tudo corrompido pelo pecado. Essa carne, né? Nós estávamos estudando Romanos de manhã, que ela geme, geme. E hoje, sabe, eu estou gemendo, sabe, eu machuquei a coluna e estou com muita dor, sabe, dor, chega, eu estou aqui, passei a tarde dormindo deitado, tomei um medicamento, nem estudei nada, não deu tempo. Mas eu vou falar da carne, né? Então está aqui sofrendo a carne. Né? Ruim, irmãos. Um irmão chegou comigo, caiu no ônibus, né? No ônibus, feriu a... Dói, pastor Heraldo. Contusões, feridas. E desgraça, irmãos. Isso é a causa do pecado, né? Coisa ruim. Eu quero sair desse corpo. Né? Sai, desgraça. Não tem nada de bom, não. Eu estou machucando mesmo essa carne. Né? Não ame, não, essa carne, esse corpo aqui, nesse sentido, tá? Espiritual. Você tem que cuidar, zelar, claro. Né? Apesar de tudo, esse corpo é templo do Espírito Santo, mas não ame, não, no sentido espiritual que eu estou falando, viu? Não faça os desejos da carne, dos pensamentos. O homem foi criado para fazer a vontade de Deus, não a vontade da carne. Então, esse é o panorama, carne corrompida. Veja Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, verso 19. Nós estamos escancarando mesmo quem é essa carne, né? Esse inimigo teu, meu, não presta. Mateus 15, 19, diz assim, olha, porque o coração, aliás, do coração, procedem os maus desígnios, nada de bom, né? Procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Estamos contaminados, né? Carne corrompida pelo pecado. É triste falar, irmão, mas essa que é a verdade. Paulo diz, no meu corpo não habita bem nenhum. Fique ciente disso. Né? Às vezes, no começo da
da minha vida cristã, ainda incrédulo, o pastor pregava assim, eu ficava era com raiva dele. Eu sou bonzinho. Tu é bonzinho nada, rapaz, tu não presta. Eu me achava bonzinho. Imagina, bonzinho nada, né? Tem nada de bom em mim, nessa carne. Tem inimizade contra Deus. Se fosse bonzinho, não é? Essa carne, se fosse amorosazinha, essa carne, ela estava obedecendo a Deus, fazendo as coisas de Deus, mas faz. Até a carne do crente, ela faz as coisas de Deus? Não faz, irmãos. Né? Eu vivo isso, eu luto contra isso. Né? E você também tem que lutar, tem que batalhar, tem que guerrear. Identificar, né, os nossos problemas, os nossos pecados e tratar mesmo diante de Deus. Então, carne caída, contaminada, corrompida. Veja a parte que nós estamos estudando, né? Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Versículo 18. Melhor 15, né? Um testemunho de um homem chamado Paulo, o apóstolo Paulo, que aqui não precisa nem mencionar, que acredito que todos sabem a história desse homem, né? Mas olha o que ele fala da carne dele, Romanos 7,15. Porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Irmãos, assim, a gente entende porque aqui é uma guerra espiritual, viu? O crente, o salvo, o novo nascido, ele vive em guerra interna. A velha natureza pecaminosa, essa que nós estamos tratando, e a nova natureza espiritual. Então, em pleno conflito, não tem conciliação. Né? É o velho Herbert, que nasceu no dia 11 de setembro de 64, e o novo, que nasceu de novo no dia 2 de novembro de 1995. Esses dois aqui. O salvo, o crente, ele é duas pessoas numa só. Estão entendendo? A velha natureza e a nova natureza. Aceitar Jesus não é dizer que acredita, não. Aceitar Jesus é receber o novo nascimento, a presença do Espírito Santo. Por isso que tem muita gente enganada, e nós vamos ver no final do estudo o perigo de achar que é salvo e continuar na prática do pecado. A porca voltar para o lamaçal, né? Tem um alerta aqui na Bíblia. Então diz aqui o Paulo, pois eu não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Irmãos, é uma luta muito grande, sabe? Para um pouquinho, né? Aquilo que, sabe, às vezes sai naturalmente da carne, você tem que identificar. Não, isso eu não posso fazer. Não devo fazer porque é pecado e eu estou desagradando ao meu Deus. Não, não olha para o irmão, para a irmã, não. Só são consequências, mas é o meu Deus. Se eu tiver isso na minha vida, né, e é um exercício diário que nós temos que fazer, não é olhar um outro, eu olho para Deus, Senhor, isso é pecado contra ti, de toda espécie, como José, né? Eu não terminei a história de José, né? Deixei pela metade. Mas o que aconteceu? José foi lá discutir a relação com ela e tal, né? Fazer uma, como chama? Uma DR, né? Fazer uma DR com ela. Não, não sei o que e tal, não pode ser assim, não, mas e tal, né? Não tem problema, não sei o que. E acabar os dois na cama, engatados lá, né? Mas José fugiu, meu irmão. José fugiu, minha irmã, e pagou um preço alto, foi para a prisão, caluniado, difamado por essa mulher. Né? Então,
certas ocasiões da sua vida, da minha vida, não vai, né, testar a tua habilidade. Tem homem que depois dos 40 é a idade do lobo, né? Aí ele quer conquistar, ele e tal, sabe? Ainda quer dizer que pode, sem vergonha, né? Sem vergonha mesmo, irmãos. Que diz que é crente, casado, tem sua esposa, tem seus filhos. Eu sou leso, assim, sabe? Oi, minha irmã, tudo bom e tal. Não visito casa de irmã quando está só, nem de senhora, nem de ninguém, nem entro. Não, irmã, não, minha irmã, está tudo bem aqui fora. Eu cuido da minha carne, né? Nesse sentido. Não brinca com essas coisas, não. Tem muito pastor que vai visitar, acaba com, né, com a irmãzinha lá, com a senhora. A gente vê as notícias aí, adultério. Pastor pega dentro de tanque de batismo com jovem, com, enfim, né? Por quê? Porque está brincando com a carne. Não brinca com a tua carne, não. Eu não brinco, sinceramente. Louvo a Deus pelo meu pastor. Me ensinou muito essas coisas, né? E ficava de olho, meu irmão, não vá, saia e tal. É verdade, sabe? Proteja, se proteja. José fugiu, não dá ocasião para a carne, não. Porque Jesus disse: a carne é o quê? É o quê, irmãos? Fraca, né? A carne é fraca. É? Jesus disse: orai, vigiai, porque a carne é fraca. O espírito não fortalece, né? Mas tem situações, olha, dá no pé, foge, né? Foge. Seja chamado de leso, de besta, de não sei, foge, vai para lá. Mas diz o Paulo aqui, né? Eu prefiro, o que eu prefiro eu não faço, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. E o que ele está dizendo é o seguinte: se eu faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Porque a lei é santa, é boa, é perfeita. A lei diz: não rouba, e o homem rouba, né? Então, se ele está dizendo aqui, eu faço o que eu não quero, se eu roubo, eu não quero roubar, eu consinto que a lei é boa, não é isso? Ou seja, eu estou não fazendo a vontade de Deus e mostrando que essa carne não presta. Então, Paulo diz: olha, se eu faço o que eu não quero, eu consinto que a lei é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, olha esse homem dizendo, não habita bem nenhum, não presta. Herbert, você não presta. Eu não vou ficar ofendido, não, né? A minha carne não presta mesmo. Antes eu ficava. E que é isso, sou uma gente boa, sou sangue bom, não sei o quê, né? Eu não presto, não, essa carne não presta. Pois o querer o bem está em mim, esse é o espiritual, o homem espiritual com a carne, né? Essa guerra que está enfrentando aqui. Não, porém, o efetuá-lo. Olha a luta desse homem. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim. Isso é muito bom, irmãos. Nesse teu corpo, nesse meu corpo, não habita bem nenhum. O que habita é pecado. Inimigo de Deus, teu inimigo. Eu quero deixar bem claro hoje à noite o que é a tua carne e o que é a minha carne, né? Diz aqui, olha, então, ao querer fazer o bem, encontro com a lei de que o mal reside em mim. É a lei que ele está falando, é da carne e do pecado. Reside em mim, habita em mim. Porque no tocante ao homem interior, ou seja, o homem espiritual, né, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, escute, guerreando contra a lei da minha mente, né?
Então, o que é que vai proteger a sua mente? A salvação. Mas está uma guerra aqui da carne contra a mente, né? A carne, rapaz, vai lá que é bom, né? Não tem problema nenhum, não. É só uma vezinha. Tu pede perdão, né? Vai, vai. Tem crente que gosta de andar na beira do abismo, né? Assim, fazendo, sabe? Lá, querendo mesmo isso, testando. Cai, cai. Foge, meu irmão, foge. Eu já vi muita coisa triste, sabe? Por gente querer testar até onde ele pode ir. Eu já fujo logo, que eu não confio na minha carne. Não confie não na carne, de ninguém, na sua principalmente, né? Aí diz aqui, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, né? Aí Paulo diz, desventurado homem que sou, desgraçado, né? É isso que ele diz. E ele faz a pergunta, quem me livrará do corpo desta morte, dessa prisão, do império das trevas? Aí ele vem, né? Vai entrar no capítulo 7, 8, onde nós estamos. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que me deu a salvação. Garante, né? Me deu uma nova vida, uma libertação. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, né? Mas, segundo a carne, da lei do pecado. Está vendo, irmãos? Por enquanto, você e eu estamos nessa luta contra o diabo, contra a carne e contra o mundo. Por isso, se reverte das armaduras de Deus, pessoalmente, né? Individualmente. Coloca mesmo o capacete da salvação. Aí a gente vem mais um pouquinho aqui na frente, olha, Romanos 8, 4 diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, né? Mas segundo o Espírito. Por quê? Os que se inclinam para a carne, os que fazem o desejo da carne, é isso que ele está dizendo. Diz aqui, se inclinam para as coisas da carne, cogitam das coisas da carne. Olha o que diz o verso 6. Porque o pendor da carne, ele dá para a morte, tá vendo? É inimigo. Veja o verso 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, inimigo de Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ou seja, não se submete à lei de Deus, né? Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem, o que, irmãos? Agradar a Deus, né? Então veja, uma natureza que foi criada perfeita, sem pecado, mas passou a ser uma natureza caída, contaminada, corrompida, uma natureza de obras conhecidas. As obras da carne, Paulo diz, são bastante conhecidas, né? Gálatas capítulo 5, veja aí. Vá anotando, né? Porque é bom você saber quem é o teu inimigo íntimo. Gálatas capítulo 5, essa igreja aqui, acredito que sabe, né? Olha, 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas, obras conhecidas por todos nós. E aqui Paulo dá uma relação, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, é uma afirmação, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas, o que, irmãos? Praticam, né?
vivem numa prática dessas coisas, obras bastante conhecidas. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, diz assim, ó: ou não sabeis que os injustos, não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Paulo diz aqui, não deixa ninguém te enganar. Porque tem pastor, tem igreja, não, Deus entende, Deus sabe, Deus não sei o quê, né? Aquele não deixa ninguém te enganar. Nem impuros, que praticam impureza, nem idólatras que praticam idolatria. Eu já falei aqui que ídolo não é aquela imagem lá de alguém, não. Ídolo é tudo aquilo que se coloca entre você e Deus, que você serve mais, dá seu tempo, né, suas energias. É um ídolo na minha vida, na sua vida. Nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, escute, herdarão o reino de Deus. Os que praticam essas coisas. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, diz aqui a palavra de Deus. Aliás, melhor é 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, né? Mentiroso, Deus diz aqui, o que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olha só, 22:15, ficam fora os cães, não é o cachorro não, cão aqui é homossexuais, esse povo aí que pratica. Eu não sou homofóbico não, eu só digo que quem pratica essas coisas não vai ver o reino de Deus. A gente tem carinho, né? Prega a palavra, mas a pessoa é mesmo é obstinado, né? Não aceita. Os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira vai ficar fora. Amados irmãos, essa carne, né, caída, contaminada, corrompida, de obras conhecidas e condenada, a carne já está condenada. Romanos 6:23 diz o quê? O salário do pecado é a morte. Por isso que nós vamos morrer, né? Obras condenadas. E sabe, amado, essa natureza, nós vamos ter que conviver com ela. Conviver. Todo dia, você dorme e levanta com ela. Você vai ter que conviver com essa carne. Sabendo que é uma inimiga de Deus, sabendo que é uma inimiga sua, e que é contra Deus, que é contra as coisas de Deus. Então, é o alerta hoje à noite, né? Esse inimigo seu. E eu vou fechar, que eu quero encerrar esse assunto hoje, né? Abra sua Bíblia aqui, uma advertência, né? A carne. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Se você ler do 19 em diante, está falando aqui que nós temos a intrepidez de entrar nos santos dos santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura,
Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. Essas são características, né, do salvo, do crente. Mas há um alerta aqui, irmãos, bem sério, né? Diz aqui a palavra de Deus: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado. Pelo contrário, uma certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. E é sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver, né, rejeitado a lei de Moisés, ou seja, a palavra de Deus, né? E de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus, ou seja, traiu o Filho de Deus, né? E profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Pecado sem perdão é aquele de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então tem que ter muito cuidado, né? Diz aqui, um alerta para a carne. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Meu amado, esse Deus é Deus fogo consumidor, Deus vivo, verdadeiro, que odeia pecado, pune pecado, não brinca com pecado, né? Essa é a exortação aqui. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, né? Faz parte. Ora, exposto como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipante com aqueles que deste modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito, escute, a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, veja, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos, entretanto, os da fé para a conservação da alma. É a constância, né? É o crescimento, é o desenvolvimento da fé. Mas esse escritor aqui, ele faz um alerta. Veja capítulo 6. É 5:11. Diz aqui, olha: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar. Então, eu só vou ler, tá, irmãos? Porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir, pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, o tempo espiritual de crescimento, de desenvolvimento na fé, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora,
todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, e o ensino de batismo, e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Veja o verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, deixaram, abandonaram, né? Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Veja 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se deixaram enredar de novo, são o seu último estado, aliás, são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volveram para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Irmãos, eu comecei nessa parte aqui dizendo que a salvação ninguém perde. Ninguém perde, ela é eterna. Mas tem muita gente enganada, né? Pensa que é nascido de novo, frequenta a igreja, lê a Bíblia, foi batizado e tal, né? E acha que está, e não está. É esse alerta, porque está confiando na carne, né? Muito cuidado, meus amados. Veste esse capacete da salvação. Veste mesmo, né? Vai ver esses inimigos. E o verdadeiro Filho de Deus, ele persevera, ele sofre, ele luta, ele vai, porque ele não perde a salvação. Então eu dei um alerta, um panorama de quem é e quem são os nossos inimigos, né? Volte lá a Efésios para a gente terminar. Paulo diz: tomai também o capacete da salvação. Se Deus permitir, semana que vem, nós vamos tratar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que realmente nos esclarece. Obrigado pela tua palavra que mostra, que abre mesmo, que escancara quem nós somos. Pecadores destituídos da tua graça, da tua glória. Homens e mulheres que ainda vivem numa carne caída, contaminada, uma carne mesmo condenada, uma carne cheia de pecados, Senhor. Perigosa, falsa, uma carne que ainda tem os seus desejos, as concupiscências, as suas vontades, seus prazeres, mas nos dá mesmo discernimento, entendimento, que a salvação que o Senhor nos deu
é eterna, é perfeita, é pura, é nossa. Nós não vamos perder, não. Mas como alerta, hoje à noite a tua palavra nos deu. Nos ajuda a fugir do pecado, a brigar contra o pecado. Nesse relacionamento individual, pessoal com o Senhor. Me ajuda, Senhor, a tomar mesmo, a vestir, a me revestir de toda a armadura do Senhor, para ficar firme contra as ciladas, os dardos inflamados dos inimigos teu e meu, do mundo, do diabo e dessa carne. Mas o Senhor vai nos livrar. Que dia está chegando, o dia que o Senhor vai voltar, vir nos buscar, e assim vai nos tirar mesmo desse corpo de perdição, de dor, de angústia, de tristeza, de lágrimas, de doenças, de aflições, de tribulações, de angústias. Ó Pai, ora vem, Senhor Jesus, e assim estaremos para sempre contigo. Muito obrigado, Pai, que nessa noite, cada um que chegou aqui, eu, Senhor, principalmente, possa colocar em prática essas verdades em minha vida. E se há entre nós alguém que carece mesmo de salvação, de certeza, o Senhor faça essa obra toda especial. E a nós, os filhos de Deus, o Senhor nos capacite cada vez mais a servir ao Senhor mesmo, conforme for do teu agrado, Senhor. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.